noite, pessoal. Eu sou o Cali, esse é o Super Coffee Cast e hoje eu estou com ela, personal trainer, a Manu Ribeiro. Tudo bem, Manu? Tudo bem, prazer, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre saúde física, saúde mental, né? Conta pra gente, Manu, o que te levou a escolher essa carreira e atuar como personal trainer? Minha história de escolha de faculdade é tão assim complexa, tão estranha, que eu nem sabia que eu ia chegar onde que eu estou hoje, que era cuidando de pessoas, cuidando do físico das pessoas. Minha primeira escolha era fazer faculdade de dança, né? Passei em uma universidade fora daqui, muito nova. Eu achei que minha vida seria em Salvador, seria em outros lugares, porque eu fiz balé muito cedo. E, de repente, eu tinha feito educação física como segunda escolha e, quando eu me vi, eu já estava fazendo educação física na Unimontes e foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu sabia de uma coisa, eu queria cuidar de gente. Então, essa foi minha escolha através de uma escolha aleatória. Olha que legal. Ah, bom saber, essa eu não sabia. Então, você começou como dançarina, no caso. Eu fiz jazz, fiz balé, fiz conservatório. Minha família é uma família musical, uma família artística, né? Então, eu sempre achei que eu seria enraizada por esse lado. Não imaginava que seria cuidando do físico das pessoas. Olha só, que legal. Então, boa pergunta, então, bacana, sobre sua família. Tem músicos? Como é que é? Minha família é uma família artística, né? Meu pai é professor de teatro, meus tios todos tocam algum instrumento, todo mundo da minha casa toca um instrumento. Natal é aquela bagunça, cada um quer pegar o microfone, cantar um pouco, tocar violão, totalmente artística. Festas famílias assim, são as mais animadas, São as mais animadas. Acho que aposto que tem muita gente que luta para poder comparecer, né? Verdade. Não perder nenhuma. Então, fala pra gente da importância de buscar um físico, a saúde física hoje, né? Nos dias de hoje. Graças a Deus, né, tem males que vêm para o bem. Eu acredito que sempre foi um foco as pessoas buscarem saúde de alguma forma, né? Seja na forma de reeducar a alimentação, dentre outras formas. Só que após o Covid, após a pandemia, que a gente teve aí 2, 3 anos de restrições, as pessoas acordaram mesmo na necessidade de buscar alguma forma de cuidar da saúde. Então, assim, há males que vem para o bem, como eu falei com você inicialmente, mas é o boom do exercício físico, é o boom do autocuidado, dentre saúde mental e física, né? Até da parte alimentar. Que é a busca da estética também, né? A busca da estética. Mas hoje as pessoas buscam mais saúde, principalmente agora, nesse momento. Me fez pensar que quando eu era mais jovem, primeira vez que eu fiz academia, lá em Sergião, inclusive, um abraço, Sergião, 12 anos atrás. Eu busquei estética, sabe? Mas eu acredito que com a informação hoje, né? A informação chega mais para as pessoas, a busca depois dessa pandemia, igual você falou, né? A busca pela saúde física e mental, né? Com toda certeza. E principalmente que as pessoas, além de ficarem sob risco, né, depois da Covid, sim, as pessoas adoeceram muito mentalmente. E é uma das principais formas de tratar a mente hoje em dia é praticando exercício físico. Então está bem aliado mesmo, alinhadíssimo. Tudo atrelado. Tudo atrelado. É um combo, né? É um combo. E a rotina de treino para diferentes resultados? É porque, pegando essa carona nesse assunto, a busca do indivíduo por diferentes resultados. Tem gente que busca hipertrofia mesmo, né? Tem o pessoal do CrossFit, tem o pessoal que quer ganho seco. Eu não entendo essas coisas. Fala pra gente aí. Bom, né, existem perfis que as pessoas buscam. A maior parte das pessoas hoje, a maior população busca emagrecimento. Então, assim, a base do emagrecimento é uma restrição calórica, né? E aumento da atividade física. Porque se você tem que comer menos alimentos e praticar pelo menos no mesmo nível de exercício físico diário. É o déficit, né? É o déficit calórico e aumento do aporte energético. Tem um aporte também de hipertrofia, que a pessoa começa a comer mais, né? Eu acho que entre as duas fases, acho que a hipertrofia é até mais difícil, porque quando geralmente as pessoas passam pela fase de emagrecimento para depois passar para a fase de hipertrofia. Sim. E aí você sai de uma restrição alimentar e você aumentar de repente, né? Nossa, e deve ser bem difícil, né? É bem difícil. Eu sempre falo, a hipertrofia, ela é mais custosa financeiramente e ela é mais custosa até em questão de você se tornar disponível para o processo. Porque realmente é mais difícil. As pessoas acham que o emagrecimento é mais difícil, né? É mais fácil você comer menos do que você comer em quantidade maior do que você quer, do que você espera. Entendi. Nossa. E, assim, em proporção dos seus... Como é que funciona? É cliente que fala mesmo? Aluno, né? Aluno. Mais comumente aluno. Aluno.
Então, dos seus alunos, em proporção, a maioria busca realmente um emagrecimento? A maioria dos meus alunos buscam emagrecimento. Eu trabalho com um público muito específico, que é de retreinamento de lesões. São pessoas que vão passar por cirurgias, ou tiveram algum tipo de lesão em academias, ou pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. É um grupo também do que eu atendo. Sim. Mas a maior parte, se eu for levar em consideração, o público está acima do peso, obeso e busca emagrecer. E também desencadeia algum tipo de lesão, pode ser um tratamento duplo, né? De repente, mas a maior parte é público de emagrecimento mesmo. Sim. E majoritariamente mulheres ou não? Majoritariamente mulheres. Eu tenho alunos homens, a maior parte em treinamento online, né? Fora de Montes Claros ou até fora do país. Mas meu público presencial, a maior parte é mulheres. Mas tenho homens também que treinam muito bem. Porque existe ainda um preconceito, né, da mulher a fazer atendimento masculino. Mais na parte dos homens mesmo. Mas o treino é sempre mais puxado. Até porque a mulher, quando ela atende, ela faz atendimento masculino, ela não passa a mão, não. É sempre topo, eu sempre falo isso. Que legal. Olha só. Eu vi seu perfil, mas eu não prestei atenção nessa parte remota, no atendimento remoto. Isso é muito bom. Hoje em dia, a grande parte dos profissionais se adaptaram a isso, né? Verdade. Atender remotamente. Remotamente. Eu acho que o trabalho online, trabalhar em casa, hoje em dia é moda. Todo mundo teve que se adequar, foi um mal que também veio para o bem, porque muita gente não sabia trabalhar no online. Eu já trabalhava com o mundo online, mas eu direcionei meu trabalho maior parte do tempo para isso também. Porque você consegue ter um alcance maior de pessoas, você consegue trabalhar em casa, você consegue atender pessoas de fora da sua cidade. E o atendimento presencial, ele tem um limite de horas, de número de pessoas que você vai atender. Já no online você não tem limite, né? Logicamente que eu acho que quando a gente aumenta muito a demanda de trabalho, você perde um pouco de qualidade. Mas acho que nem a qualidade do atendimento, mas a qualidade de vida, porque nenhum profissional aguenta. Qualidade de vida também, né? É uma coisa que eu acho que a gente tem que priorizar, porque a maioria dos profissionais da área de educação física, seja na licenciatura ou no bacharelado, a gente trabalha muito. Se a gente hoje quiser começar a atender 5 horas da manhã e terminar às 23, você vai ter público. Sei. Então a gente tem que limitar mesmo, né, para ter um pouco de qualidade de vida. Com certeza. E você trabalha todos os dias da semana ou você folga o domingo? Que eu imagino, né? Então, eu pensava de uma forma que eu conseguisse ter um dia de folga, que eu conseguisse trabalhar e também resolver questões pessoais. Então, eu tirei a tarde de um dia da semana, que é a sexta-feira à tarde. Eu sempre brinco, né? Pode olhar aí meio-dia. Tiro meu tempo, resolvo minhas coisas, almoço em algum lugar que eu gosto e eu trabalho com online no final de semana. Sábado de avaliação, domingo de montagem de treino. Nossa, que legal. Bem inteligente mesmo. É bom pegar um dia da semana também, porque você pega o comércio aberto, né? O comércio aberto, precisa ir ao médico, né? Resolver algumas coisas. Alguma situação curiosa que você lembre, assim, de um case de sucesso? Brincadeira, um caso de um aluno que você não precisa mencionar nomes, etc., que você queira pontuar, comentar que foi uma mudança, assim, drástica. Talvez eu acredito que tem vários, mas comenta um pra gente. Olha, foi especial para você. Especial. Eu já fiz várias lives, eu já falei da transformação de várias pessoas. Eu vou citar 2 casos inusitados, de um homem e de uma mulher. A mulher, quando ela vai passar por qualquer tipo de processo, é mais custoso no sentido da mulher ter um metabolismo mais lento e tal. E na avaliação eu conheci uma aluna, vou citar o nome porque eu já falei dela para todo mundo, ela se chama Juliana. Quando eu conheci Ju, ela vinha de uma vida de maus hábitos com relação à bebida alcoólica e excesso da alimentação. E ela era uma aluna que nunca tinha tido contato com exercício físico, ela estava recomeçando a vida dela, ela já era mais velha, tinha um filho grande, autista, que ela tinha muita demanda de tempo para ele. E o processo meu de Ju foi fazer a avaliação, era um atendimento online, e essa primeira montagem de treino. E a primeira montagem de treino ela é um treino mais básico, é um treino adaptativo. Ju fez esse treino adaptativo e no nosso primeiro retorno, ela chegou com menos 10 quilos, mas era menos 10 quilos de uma transformação tão grande, assim, sem muito recurso de alimentação, sem muito... Era um processo básico. Ela estava totalmente diferente. Mas é diferente assim, ela não bebia mais, ela não comia mais as coisas que ela comia, ela tinha uma vida muito melhor com o filho dela e ela era uma mulher totalmente diferente. Porque a gente tinha traçado perder 5 quilos. Ela, quando eu abri o portão, né, pra gente começar o atendimento, eu não reconheci. Caraca, 10 quilos? 10 quilos, e um intervalo de tempo, assim, um lapso temporal de quantos dias? Quantos meses, foram 60 dias, 60 né? 60 dias? 10 quilos? 10 quilos. Meu Deus. Assim, diante de um treino de adaptação mesmo. Então, assim, é um esforço muito grande para uma pessoa que estava tendo o primeiro contato com o exercício, né? Sim. Então, é bem, bem complexo. E eu tenho um aluno homem também, que era o meu amigo pessoal,
nós fazíamos treinamento físico para concurso, na época que a gente estudava para concurso, e ele tinha, assim, um bloqueio muito grande com exercício físico, muito grande. Eu falava com ele, eu lembro do nosso primeiro dia de avaliação, falei, você vai se apaixonar. Ele hoje está com menos 15 quilos, extremamente apaixonado pela musculação, entre esses altos e baixos de concurso, né? Assim, são vários resultados que passam na minha mão, várias pessoas. Eu vou citar só um último exemplo, porque se for pra gente falar de exemplo, eu vou ficar aqui mais ou menos que... Eu entendo. Né, a noite toda, mas assim... tem um aluno que estava com risco de suicídio, por exemplo, e a gente vai tirar um tempo, inclusive, para contar essa história, que ele salvou uma vida através da mudança de hábitos. Assim, tinha um homem que fumava um maço de cigarro em 3 horas. Assim, em período de suicídio mesmo, ele não via mais sentido na vida. Sim. Ele está com o corpo transformado, com tudo bênção. transformado na vida dele. Tudo transformado. Em processo ainda, mas já fora da zona de risco. Nossa, que luz, hein? Na vida das pessoas. Com certeza. Você deve dormir, assim, uma satisfação pessoal enorme. Radiante. Só de estar aqui hoje também compartilhando, né? Sabendo que outras pessoas vão ver, eu já estou muito feliz também. Satisfação. Eu ia perguntar sobre histórias de superação, mas eu acredito que você já mencionou aí bastante. Essa foi uma das que aconteceu. Muito legal mesmo. Sobre alimentação e nutrição. Acredito que muito do pessoal aí de casa também tem dúvidas sobre isso. Recomendações, por mais que tenha um pouco do óbvio, né? Que é o corte de alimentos que favorece os radicais livres, aquela coisa toda que a gente vê no colégio, né? Só que é muito mais profundo que isso, né? Você pode comentar alguma coisinha pra gente sobre nutrição? Sobre nutrição. Olha, nós temos o básico da nutrição durante a graduação, né? Uma nutrição bem básica mesmo. O que eu sempre entro com os meus alunos se você tem dificuldade de fazer uma dieta restrita, passe por uma reeducação alimentar. Eu vou levar mais para esse lado porque eu acho extremamente importante que a maioria das pessoas que começam um processo, principalmente de emagrecimento, elas querem abrir mão de tudo, e elas pausam no início ou no meio do processo. Retornam com aquele efeito rebote de comer o dobro. Sim. Né? Então, assim, talvez, por exemplo, eu já passei por um excesso de peso e eu tinha um certo pavor de pensar em uma dieta, certo? O que eu fiz quando eu tomei minha decisão? Eu passei por uma reeducação alimentar e hoje eu estou seguindo um cardápio que me levou, logicamente, a resultados melhores. Só que antes você fazer pausadamente, progressivamente, do que você avançar demais e parar no meio do processo. Sim. Eu sou o rapaz do efeito rebote. Aconteceu comigo um bocado de vez. Temos uma história aqui. Ai, Deus. É terrível, viu, bicho? A gente desanima, frustra demais quando você perde perde a mão mesmo quando volta. É terrível. Verdade. E a importância de buscar, aliado ao... Quando você monta uma ficha, como é que funciona seu atendimento? Então, processo de avaliação, hoje mesmo eu fiz 2 avaliações que a pessoa chega pensando que vai ser de uma forma e é de outra. Porque dentro da avaliação tem vários processos. E eu falo sempre que o processo mais importante da avaliação é a anamnese. O que é a anamnese? É um nome complexo, mas nada mais é igual ao que a gente está fazendo aqui agora. É um bate-papo. Eu já falo com a pessoa, separa 1 hora, 1 hora e meia, que eu quero saber quem é você, para quem que eu vou prescrever esse exercício. Assim, eu acho que da avaliação, que tem duração de 1h10, são 40 minutos do tempo que a gente tem. Então, eu preciso entender quem é você. Você é uma pessoa ansiosa? Como é que é o seu processo? Você está na faculdade? Você faz estágio? Quantas horas por dia você demanda do seu tempo para você se dedicar às atividades que não são para você? E é bem, como é que eu posso dizer? Você se torna tão próximo da pessoa naquele momento, tanto que nesse relato do meu aluno que estava em depressão profunda, isso tudo ele não precisou demandar mais tempo para mim. Eu soube nesse processo de anamnese mesmo. Passado isso, a gente faz uma análise de composição corporal, que é você saber quanto de percentual de gordura, quanto de massa magra, e ali você entender qual vai ser o primeiro caminho, né? Que tem muita gente acima do peso que chega com pensamento de hipertrofia. Aí você vai explicar que não é possível naquele momento, que é mais saudável ela emagrecer. Depois disso, eu uso um aplicativo, faço a montagem de treino personalizado, individualizado, com quantos dias da semana que a pessoa precisa, quanto tempo ela precisa, e ali ela vai seguir através do aplicativo. A gente vai manter contato por lá ou pelo WhatsApp. Show de bola. Show de bola. Agora uma pergunta veio na minha mente aqui agora, em relação a resultado.
Por quê? Porque você estudou e você vai explicar pra gente, que é uma dúvida que eu tenho. Por que é tão diferente o resultado de, por exemplo, eu, X e Y, nós três, a gente malha do mesmo jeito, vou colocar hipertrofia. Emagrecimento, eu acredito que acontece parecido. Mas cada um vai ter um resultado diferente fazendo a mesma cartilha, vamos dizer assim. Certo. Eu vou falar sobre alguns motivos. Eu tenho estudado muito neurociências e tenho estudado outras coisas que não são da área de educação física, como análise corporal. Sim. Primeira coisa, cada pessoa tem um biotipo, né? Assim, na educação física, no que a gente estuda sobre 3 tipos: endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. Massa. Né? Cada pessoa nasce com um biotipo. Meu corpo mesmo é aquele corpo. Qualquer coisa eu fico muito magra, mas qualquer coisa eu estou acima do peso, que é o mesomorfo, né? A gente está ali no centro. E tem pessoas que são totalmente ectomorfo, que é aquela pessoa bem magrinha, que ela come mal, você vai avaliar, tem um percentual de gordura altíssimo, mas ela é magra. Né? Que é o perfil mais raro que tem. Só que além disso, tem outras coisas que explicam. Por exemplo, a pessoa que passa por muito estresse, ela engorda mesmo se ela fazendo exercício. O estresse dela é tão grande que ela libera cortisol o tempo inteiro no sangue. Cortisol. E leva ela a engordar além do que ela está esperado. Já tive vários alunos com acompanhamento de endocrinologista, acompanhamento do personal ali 5, 3, 4 vezes por semana. A alimentação tudo certinho, mas o estresse do trabalho, né? Pessoas que trabalham em banco, por exemplo, que tem uma cobrança muito forte, não conseguiam emagrecer. E além disso, que cada corpo conta uma história, que a gente, cada vez mais, como eu te falei, o corpo está ligado à mente, a mente é o que comanda o corpo. Eu venho estudado que o corpo, ele demonstra muito do que já aconteceu com você e dos traços que foram formados principalmente na infância. Nossa. Tem pessoas que estão acima do peso, inclusive eu fiz uma live esses dias falando sobre isso, que estão com excesso de peso, que são coisas enraizadas na infância, que usa como proteção, como força, entre outros fatores. E a pessoa tenta fazer o processo de emagrecimento, por exemplo, mas ela não consegue, porque ela precisa tratar esses traumas primeiramente, para depois conseguir emagrecer definitivamente. Entendi. Nossa. Profundo isso. Profundo, né? O negócio é mais embaixo. É mais embaixo. Você falou do ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, isso. né? O endomorfo, tipo eu, né? Dá pra saber o biotipo só fazendo assim ou isso não é 100%? É uma metodologia diferente, né? O pessoal tem feito em saber o tamanho do braço. Funciona bem, não sei se é a regra geral, mas... E onde que olha? É no punho, né? Ah, se o seu punho fechado. Se fosse mesmo, eu e o pai, a gente é mesomorfo também. Fala assim, Você fecha, velho? Fecha não. O meu não fecha não, bota fé. Lógico que fecha. Fecha o pessoal tá usando. Não é esse dedo, não é o do meio. Ah, desculpa, foi mal. São os testezinhos básicos da internet, né? Se ficar muito afastado, você é endomorfo. Ficar próximo, conseguiu fechar em mesomorfo, ficar cruzadinho, é ectomorfo. Tá tendo esse teste agora. Mas eu acho que é só essas coisinhas de internet mesmo que às vezes dão certo. Não né? é científico, né? Não é científico. Entendi. Ah, legal. Saúde da mulher em relação à atividade física. A gente comentou algumas coisas, né? Alguns casos aí já, mas fique à vontade para você falar mais sobre isso e até dar um recadinho para as mulheres de plantão. Mulheres, me escutem, mulheres. Não me deixa muito à vontade, não, que eu falo Pode muito. Pode ficar à vontade, aqui é o lugar mesmo. Ótimo. Olha, eu acho que de tudo que eu atendo tem de tudo um pouco. O que acontece? Existem mulheres, muitas mulheres hoje em dia, principalmente com o uso excessivo de hormônio, de anticoncepcional, tudo que é hormonal, né? Que estão, por exemplo, com problemas para engravidar. Primeira coisa, se você não cuidar do seu corpo, com relação à saúde do seu corpo, da sua alimentação, pode acontecer? Pode. Mas se você for ao médico, uma das primeiras coisas que ele vai pedir é para você melhorar a sua saúde de forma geral. Se você, por exemplo, está acima do peso e você tem dificuldade de engravidar, a primeira coisa que você vai ter que fazer é emagrecer. Melhorar a funcionalidade do seu corpo, né? E fora que quando você cuida do seu corpo, outras coisas melhoram também. Tem mulher que tem baixo libido e consegue aumentar o libido pelo exercício físico, né? Porque libera um pouco mais de testosterona, a mulher fica mais sexualmente ativa. São coisas que as pessoas não falam tanto, né? Que também são importantes, né? Na saúde da mulher. E libido, a gente não está falando só sobre sexo. Libido tem a ver com outras coisas do corpo. Tem você se tornar uma pessoa mais feliz, mais disposta, de melhor convivência, por exemplo, entendeu? Autoestima, Autoestima, tudo. E saúde da mulher, a gente fala de mulher que é algo multifuncional, né? Eu tenho alunas que têm, por exemplo, a aluna das 6 horas, ela tem 3 filhos pequenos. Qual o momento do dia dela que ela cuida dela? Ela trabalha na delegacia de plantão.
Ela tem um esposo, ela tem 3 filhos, ela tem uma demanda de família. O único horário que ela tem para ela é quando ela está praticando exercício. Então, é aquele momento de autocuidado que ela consegue melhorar todo o dia dela. Às vezes é aquele momento que ela melhora, inclusive, né? Então, assim, é saúde da mulher de forma física, de forma mental, na forma de convivência. Eu tinha muitas alunas com baixa autoestima, né, que uma simples transformação no corpo, eu não falo de transformações, eu não trabalho com público estético, aquele estético tipo de bodybuilder, por exemplo. Sim. Meu público é estético, do estético eu falo, o que você quer, o que te incomoda, vamos fazer? Vamos. Então, assim, eu tinha alunas que eram extremamente tímidas, mas que elas tinham muita vergonha do corpo. Então, melhora da autoestima através do exercício físico, principalmente para a mulher, que ela é muito hormonal e tudo oscila, é assim, é algo que você não mensura valor, né? Sim. Questão de faixa etária, falando ainda sobre as mulheres, há uma adesão maior de uma certa faixa etária? Tipo assim, você trabalha com públicos, mulheres mais jovens, né, as jovens adultas. Jovens adultas. Mais maduras e pessoas da terceira idade, você já trabalhou ou não? Sim, eu trabalho assim, meu público hoje ele é mais jovens adultas e terceira idade. Eu sou assim, apaixonada por idosos. Idoso para mim é aquele público mais gostoso e acolhedor. Só que a maior parte das minhas alunas hoje, dos meus alunos, são jovens adultos, então meia idade. Mulheres que já têm assim, porque o personal e a consultoria online ela é um serviço um pouco mais em conta. O personal, ele demanda um pouco de valor financeiro. Então, geralmente, são pessoas que já estão ali mais estabilizadas, né? Em relação à demanda financeira também. Demanda financeira e tempo também. E tempo, precisa das duas coisas. Faz sentido. Manu, por que o start, para começar, é tão difícil, assim? Se você quiser pegar a parte psíquica também, ou a parte científica, fica à vontade para falar. Eu sou um exemplo disso também. Você mencionou anteriormente sobre barreiras assim implantadas ali na infância, né? Você mencionou isso anteriormente. Fala mais pra gente sobre isso. O start inicial, né? O ser humano, ele é naturalmente procrastinador, né? A gente tem essa mania da gente olhar para uma situação, a gente tentar executar, mas ali existem várias barreiras de procrastinação. Não posso porque eu trabalho muito, não posso porque eu não tenho tempo, não posso porque meu tempo é para minha casa. E se você se organizar em uma hora ou outra do dia, por quê? O que demanda de um tempo para você treinar? 50 minutos, 1h10. Eu tenho alunos que treinam em meia hora. Meus alunos que trabalham em plantão, meia hora, e é meia hora bem feita. Então, assim, a gente perde muito tempo hoje, a gente tem várias coisas que tiram nossa atenção, por exemplo, porque se você chega em casa, talvez você chega do trabalho às 19 horas, você tem 19, para a pessoa comum, de 19 até as 23 horas, por exemplo. Dentro desse tempo, a gente entende que, logicamente, todo mundo tem obrigação, né, de fazer coisas da casa ou de estudar, mas dentro desse tempo, quanto tempo você perde na internet, por exemplo? Nossa. Muito tempo, né? Sim. Então, a gente tem essas coisas de procrastinação. E tem outras, por exemplo, eu tenho alunas e alunos homens que relatam timidez, vergonha. Eu já tive alunas que fizeram uma avaliação, fizeram consultoria, falaram assim, olha, eu chego no ambiente, eu não me sinto confortável, eu não tenho aquele padrão estético. Isso acontece muito, isso tem que ser falado, tem que ser dito, porque o padrão que as pessoas impõem hoje na internet, de perfeição ou de... Por exemplo, se você pegar uma blogueira, talvez ela vive só para sustentar aquilo ali, o né? mundo fitness que ela tem. Sim. Ela tem uma pessoa que prescreve a alimentação, que cozinha para ela, que entrega a alimentação. E, por exemplo, eu tenho alunas obesas que elas não conseguem nem respirar. Elas têm que trabalhar, têm que dar conta de casa. Aí, logicamente, que tem essa questão da procrastinação, mas ela se sente tão envergonhada que ela fala, esse tempo que eu tenho para mim aqui, eu não quero me tirar da minha zona de conforto e me expor a algo que realmente me deixa desconfortável, né? Acontece muito, muito mesmo. Mas assim, acho que o start inicial, quando a pessoa realmente ela vai começar, ela fala, não, agora chega. Ou ela está esteticamente desconfortável, ou ela passou, às vezes, por um sério problema de saúde, ou então, por realmente desconforto, porque tem que melhorar essas questões de ansiedade, mas geralmente é esse. Geralmente é um problema, até fim de relacionamento já estão impulsionando as pessoas, né? Isso é muito comum, né? Isso, divórcio, mudança de vida, né? De uma forma geral. Virada de ciclo. As redes sociais, né? Eu acredito, é igual você disse no início também, eu não sei se aplicaria acreditar 2 pesos, 2 medidas, né? Tem os dois lados da moeda aí. A internet é interessante demais que você vê muitos casos de superação, etc., mas também entrega esse padrão que muitas vezes é artificial, no sentido assim, tá acontecendo, só que é desleal, né? Uma pessoa comum
não vai chegar pelos mesmos meios, Com né? certeza. E com o mesmo intervalo de tempo que um vlogueiro chegou, né? Com certeza. Até porque nós falamos agora sobre padrões de corpo, histórias diferentes, né? Tem, por exemplo, tem pessoas que tem alunas que têm um tronco um pouco mais largo e quadril fino. E elas almejam um corpo que não comporta dentro do que elas pedem. Né? Por exemplo, uma mulher que ela tem um tronco mais largo e tem um quadril mais fino, o que a gente pode fazer? Treinar os membros superiores com mais intensidade para dar uma diminuída naquela gordura que é mais localizada né? Naquela parte do corpo e que naturalmente ela vai ficar com o aspecto de uma pessoa mais acinturada. Mas de repente aquela pessoa leva um padrão de corpo que infelizmente ela não vai alcançar por meios naturais, né? Logicamente, do que eu posso oferecer. Eu já tive ótimos resultados, por exemplo, de alunas que tinham esse perfil, mas se ela tivesse me entregado uma foto de um perfil totalmente diferente, infelizmente, minha resposta ia ser para ela, olha, o que você me pede eu não posso te entregar. Porque talvez ela veja um perfil na internet que ela fala, não, eu quero esse corpo. Fala assim, esse corpo não é um corpo que o seu corpo, naturalmente, ele não vai chegar. Ainda mais que hoje em dia, com o uso, né, exacerbado de drogas anabolizantes, com dietas muito restritas, né? A gente está vivendo num mundo que até o mais básico virou, sim, as pessoas estão tendo muito colateral, por exemplo, de uso de alguns pré-hormonais que acham extremamente comuns, mas que na verdade não é todo mundo que pode fazer uso. As trembolonas. Não, a gente tem que falar disso, né? Minhas alunas mulheres, nossa, é muito colateral. É atraso menstrual, a mulher já pensa que ela tá grávida, queda de cabelo, e mexe no corpo, mas mexe na autoestima da mulher, né? Assim, geral. É a piadinha interna com os meninos da banda, trembolona. Trembolona. Bicho demais. Ai, ai. Pois é. Eu penso muito sobre isso. Você falou sobre o tanto que a internet tira a gente de órbita, né? Tipo, suga do nosso tempo. Com certeza. E chegou ali, tipo, pós-expediente, se separar 50 minutos, 1 hora, focados, né? Bem utilizados, você chega num resultado. Com certeza, né? com toda certeza. Ô Manu, a importância da rotina do treino relacionada ao combate a doenças psíquicas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Hoje, se eu fosse separar meu público de atendimento, 80% a 90% tem algum tipo de problemas relacionados à saúde mental. Nossa. Do mais leve ao mais complexo, como eu te falei. Né? Pessoas com depressão profunda, que graças a Deus, através dos exercícios, conseguiram melhorar. Pessoas com aquela crise de ansiedade que vem num período de prova. Né? Acho que a maioria das pessoas são ansiosas hoje em dia. E assim, não tem aquela pessoa que ela pratica exercício físico regularmente que não melhora da ansiedade, por exemplo. Eu acho que, eu não sei falar a porcentagem da população atual, mas pelo menos do que eu atendo, 90% dos meus alunos sofrem de ansiedade, se não de depressão. Então, assim, eu já vi muita gente fazer qualquer tipo de outra saída, mas quando ela começa a praticar exercício físico, ou ela diminui a dosagem do medicamento, ou ela retira o medicamento de forma total. Nossa, isso é lindo. É lindo, assim, eu falo assim, eu sou muito grata, eu falo, oh, meu Deus, graças a Deus que eu não fui para aquela faculdade lá em Salvador, eu não sei nem que eu ia caçar em Salvador, e eu fiquei aqui na minha cidade fazendo o que eu posso pelas pessoas, porque... Você é daqui mesmo, né? Eu sou daqui. Quando você pega a vida de uma pessoa, que ela às vezes está ali, que ela não sabe mais o que fazer, você transforma a vida dela através do seu trabalho, e é transformar, né, de tudo, no complexo da vida da pessoa, não tem nada que vai te fazer mensurar o que você sente, né? É muito gratificante. Eu tive o exemplo da minha casa, minha irmã tem uma ansiedade generalizada pesadíssima, uso de antidepressivo, uso de ansiolítico. Minha irmã, no momento mais ansioso da vida dela, que poderia ser, era o pré-casamento, né? Ela ia casar, ia noiva, aquela confusão, festa, questões financeiras. Minha irmã estava ótima. Ela não fez uso de medicamento. Por quê? Era a fase que ela estava treinando, né, comigo na época, né? Ela fazia atividade física, fazia exercício físico 3 vezes por semana e ela conseguiu melhorar assim de forma, e hoje ela não tira mais o exercício da vida dela. Se por um momento ela decidir dar uma falha ou abandonar, com certeza é um período que ela vai ter outra crise de ansiedade. Nossa, que bênção, né? Uhum. Que maravilha. Existe algum estudo, veio na minha mente aqui agora, algum estudo que indica o horário para se treinar algum tipo de exercício, assim? Por exemplo, se for
o aeróbico é melhor feito em tal horário? Claro que a gente faz no horário que a gente pode, né? Sim. Isso é uma pergunta de curiosidade mesmo, assim. É porque quando a gente, nessa época do start, a gente fica pensando, quem tem tempo disponível para isso, né? Ah, será que eu vou render mais treinando cedinho, acordando cedo? Não, mas será que não? 6 horas, 7 horas eu já tô aquecido. Eu vou chegar e vou fazer e tal. Olha, neurologicamente falando, de uma forma geral, estudo científico, o exercício praticado na parte da manhã, bem cedinho, é o melhor que você pode fazer pelo seu corpo. Massa. Só que, como eu te falei, cada pessoa é cada pessoa. Sim. Uma pessoa que tem insônia, praticar exercício físico para ela, né, na parte da manhã, inicialmente, ao invés de ser um alívio, vai ser um transtorno. Sim. Né? Então, assim, ela Pesadelo. passa um pesadelo. Ela passa de uma noite de sono mal dormida para uma atividade que ela não está acostumada a fazer, num período que ela não está disposta a fazer. E assim, eu falei isso com a aluna hoje, eu falei, se é uma pessoa ansiosa, você pergunta sobre ansiedade. Ela falou assim, sim. Eu falei, o que te dá um insight de ansiedade? Ela falou assim, quando eu estou no período pré-prova. Eu falei assim, nós vamos fazer o seguinte, ela está formando. No seu período de pré-prova, de final de período, você não vai fazer treino intenso à noite. Tira, porque você não vai dormir. Você vai fazer treino na parte da manhã e, se possível, você faz uma parte aeróbica, porque o exercício de intensidade leve na parte noturna, ele libera muito serotonina, muito endorfina, então você dá aquela sensação de bem-estar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu dividiria dessa forma. Ciência, parte da manhã. População, cada pessoa é de um jeito, no melhor horário para você. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa ansiosa, não tenta praticar exercício de alta intensidade na parte noturna. Vai tirar seu sono. Entendi. Olha só. Eu já vi falando também sobre o lance na parte da nutrição, sobre cafeína também, né? Que a partir de certo horário não é interessante, né? Para quem quer dormir de forma saudável, né? De forma nenhuma, porque ali ela vai gerar um estresse, se ela não treinar e não gastar aquela energia de alguma forma, ela vai perder o sono, com toda certeza. Certo. E sobre a dança? Você não resgatou isso? Você faz paralelamento? Não dá tempo, né? Ou dá? Você acredita que dá? É mesmo. Dá. Hoje em dia, como eu te falei, eu prezo muito também pelo meu descanso, pela meu período de folga. E eu sou apaixonada por forró. Tanto que hoje, legal. Hoje eu tenho um projeto junto com o grupo Raízes, com o meu professor de forró, que é Charlão. E a gente tem um projeto totalmente gratuito lá no Parque Sagarana, que é uma atividade física. A gente vai fazendo de forma que a gente consiga dinamizar melhor para encaixar todo mundo, que é um público que você pode chegar lá e fazer. E a gente tem uma aula de forró depois. Então eu consigo encaixar ou nesse domingo que a gente tem o projeto Movimentar, ou então nas minhas quintas, nos meus sábados, que é onde que eu me divido, que eu sou apaixonada por forró. Nossa, hoje legal. é minha válvula de escape. Como é que é esse projeto? Ele funciona quinzenalmente? Como é que é? Uma vez por mês, lá no Parque Sagarana, 8h30 da manhã, porque era 7 horas da manhã, tava muito cedo, porque pra mim 7 horas da manhã é tarde, né? Aí todo mundo, não, tem que mudar o horário. Eu falei, gente, 8h30. 8h30 a gente chega, faz ou mobilidade, ou uma corridinha, ou um treino aeróbico, um circuito, e depois a gente tem aula de forró. Chegou lá, tá passando, viu uma muvuca? O som ligado, forró tocando, pode chegar e começar. Uma vez por mês, primeiro domingo do mês, sempre. Lá no Parque Sagarana. Uma vez por mês, primeiro domingo do mês, sempre. Aí, galera, ó, fica ligado. Parque Sagarana, primeiro domingo do mês. Qual é o nome do projeto? Projeto Movimentar. Domingo que vem tem encontro, viu? Olha só. Lá no Parque Sagarana. Se você tá assistindo esse podcast, você faça o favor de ir lá. Tá certo. Convite feito. E o professor é o? Charlão, do Grupo Raiz. Ele é bem conhecido na cidade. Bem conhecido. Melhor que tem, né? Show de bola. E é forró? Como é que é esse forró? É mais pé de serra? Tem vários estilos? O forró que eles trabalham é um forró pé de serra. Sim. E assim, meu Deus, mas eu não sei dançar forró, que eu vou caçar no projeto. É o básico do básico. Ele ensina a movimentação do forró. Sim. E depois que a gente dança o forrozinho agarrado, é bem básico do básico. Que legal. É. Bom demais. Algum recado que você queira dar pro pessoal de casa sobre conscientização da importância do exercício físico, de procurar, a importância de procurar um personal? Mudei agora a minha concepção. Tá inspirado, vai ser meu aluno. Tô inspirado. O que rola? Eu acho que, conversando com você agora, eu acho que tem alguns detalhes que a gente não saca sozinho. E no acompanhamento também, você não deixa a peteca cair, né? Sim. É interessante demais. Porque a importância de tudo é a constância, né? Senão você não chega no seu objetivo. Pessoal, se eu fosse falar pra você, se você tem dúvida se você vai começar ou não, decida, mas decida por você. Porque a primeira decisão que você vai tomar é por você. Eu preciso me cuidar.
E mesmo que você não goste, que você acredite que só a academia é um ambiente que você possa, né, se movimentar, escolha uma atividade que você gosta, escolha uma natação, uma caminhada com um amigo, mas comece. A partir do momento que você der aquele primeiro passo, eu tenho certeza que você testando e sentindo os benefícios do exercício do seu dia a dia, você não volta mais. É um caminho sem volta. É um vício saudável. Não tem como. Falou, Manu Ribeiro, olha só. Show de bola. E sobre os exercícios, como começar? O que você sugere, assim? Dá pra fazer em casa? Aquelas academias ao ar livre, tem também, né? Eu não gosto muito, não. É opinião minha. Eu não sei se é porque o aparelho é genérico, como é que é. Tem de tudo hoje em dia, né? A pessoa só não faz se ela não quiser, porque é beach tênis, tem tanta coisa hoje em dia, do mais simples ao mais complexo. Tem um grande problema, o que acontece? Como a gente falou sobre a questão da internet, a pessoa já chega pensando que ela vai começar com tudo, né? A pessoa, por exemplo, que nunca praticou exercício, ela já quer uma ficha ou começa a seguir a ficha de uma pessoa que já treina há muito tempo. Esse é o problema da ficha do coleguinha, porque musculação demanda tempo, né? E, logicamente, a pessoa passa por um período de adaptação, que é aquela fichinha mais simples mesmo. Vai no dia, eu treino tudo, por exemplo, né? Fala assim, nossa, eu tô treinando uma saladinha, que esse é o termo que a gente usa na musculação. Quer treinar membros superiores e inferiores no mesmo dia, um exercício para cada grupo muscular, é a ficha básica. Só que aí, o que acontece? Você chega e fala assim, nossa, mas minha colega tá treinando uma ficha complexa, eu tô aqui nessa fichinha de salada. Então, assim, tem que respeitar cada etapa. Evolução é com o tempo, não é você fazer a ficha do colega, não é você querer evoluir na musculação de forma descompensada, porque no período que você vai evoluir, talvez sozinho, né, você não respeita a ficha que foi montada através da sua avaliação, é um risco. Pode acontecer nada, mas pode acontecer algo. Então, assim, dá tempo ao tempo e também não ficar só naquela ficha, que tem muita gente que não traz, às vezes, o limite. Começa na ficha, tá muito leve. Então vou ficar nessa aqui mesmo. E não faz essa evolução, porque resultado demanda tempo, só que ele demanda estímulo também. Sim. Né? Trocar a ficha na época certa, por isso que hoje em dia, como a educação física e essas questões do exercício está bem divulgado, graças a Deus, só que a gente tem aquelas questões dos charlatões, né? A pessoa que treina muito tempo, que ela acha que tem um domínio, por exemplo, para montar um treino de alguém. Isso não existe. Não é por aí. Né? Não é por aí. Existe um profissional capacitado para montar o seu treino, que vai saber respeitar suas limitações, vai saber progredir com o seu treino, né, de forma correta, e você respeitar esse tempo. Por exemplo, uma ficha a gente usa muito tempo, outra ficha a gente usa um prazo menor. Se você é muito assíduo, quanto mais assíduo você for, quanto mais você frequentar a academia, mais rápido você vai trocar seu treino, né? Você vai seguir as semanas, por exemplo, de programação. Hoje mesmo eu tenho uma aluna que é em Belo Horizonte, ela vai vir para fazer uma semana de choque comigo. Tem anos que ela treina, tem 5 anos só que ela está comigo, ela está na fase ótima de treino, só que se a gente não der um estímulo muito forte, que ela está preparada para receber agora, que é uma semana que a gente faz com carga submáxima, ela vai pausar o resultado, que é aquela fase de estagnação. A pessoa não vai ter mais um resultado se ela não fizer esse choque no organismo. Então, isso tudo, um charlatão, ele não vai saber manipular. Que doido isso aí. É perigoso. Como é que é? É uma semana submáxima? Como é que é? Com carga submáxima. A gente vai entrar ali no esforço acima de 90%, 95% da carga máxima. Por exemplo, você, no agachamento, hoje eu pego 100 quilos no agachamento. Não é minha carga máxima, mas ela é quase que submáxima. Ali você submete uma pessoa no teste de um RM. O que é um teste de um RM, né? É você usar uma carga tão alta que você consiga executar somente uma repetição. É dali que a gente tira o teste de força, entendeu? Que é você entrar numa zona de extremamente desconforto, precisa de um suporte profissional. Por exemplo, não tem como a pessoa fazer um teste de choque sozinho no supino, por exemplo, né? A gente faz, por exemplo, 5 exercícios para cada agrupamento muscular. 5 exercícios para o peito, por exemplo. Só que são 5 exercícios dentro da morte. Então, não tem como a pessoa subir uma barra sozinha na 5ª repetição, que a gente trabalha na zona ali de 1 a 5 repetições mesmo. Então, é algo muito intenso. Precisa de supervisão, precisa de preparo, de ter passado por todas as fases, medir batimento cardíaco, respeitar 5 minutos de intervalo. Então, essas variáveis são muito difíceis de manipular. Tanto minha aluna não vai fazer conta profissional, ela vai vir fazer comigo aqui em Montes Claros, porque não tem condições. Responsa, né? Responsa. Nossa. Responsa. Ela é de onde, essa aluna? Ela é de Belo Horizonte. Olha que legal. Você atende, então, o Brasil inteiro, praticamente? Atendo Minas, atendo Belo Horizonte, São Paulo,
Rio de Janeiro, hoje já tem fora do Brasil, tem na França também. Que chique. Legal demais. Passando. Tem quantos anos que você está nessa área? Eu sou formada há 9 anos, formei bem nova. 9 anos, eu atuo como personal trainer há 6 anos. Sim. 6 anos. Eu sempre pensava, por exemplo, quando eu fui para o mundo online, eu ficava assim, gente, eu tenho muito... Como eu trabalho também com lesão, eu tinha muita preocupação com meus alunos. Falar assim, gente, eu vou prescrever essa ficha aqui. Será que assim, meu aluno sabe realmente executar? Aí eu coloco, manda um vídeo para corrigir seu movimento. Aí eu tenho os meus vídeos que eu mando com correções, que eu gravo dos meus alunos presenciais. Aí eu ficava pensando, todo dia eu pensava alguma coisa, que eu penso em trabalho muitas horas por dia, né? Imagina. Demais. Aí eu falava assim, o que eu vou fazer com meus alunos? Eu queria inovar em alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu montei um workshop de treinamento, que inclusive vai ter agora no mês de abril também. Bom saber. Tá vendo? Você pode ir para as sessões, estão convidados. O que é o workshop de treinamento? Eu pego todas as dúvidas dos meus alunos e transformo numa tarde de treinamento físico. Correção de movimento, ensino técnicas de exercícios. Presencial ou online? Presencial. Nossa. Esse próximo, inclusive, eu vou fazer transmitido, porque os meus alunos que moram fora, que não conseguem vir, tem alguns que conseguem vir, mas que não conseguem, né, estar presencialmente, eles vão assistir online. Massa. Por exemplo, dúvidas básicas. Se eu te perguntar, você tem dúvida como é que executa um agachamento livre de forma correta? Eu tenho. Entendeu? Para mim é o básico, mas para você é complexo, Sim. né? Então, assim, é você ensinar onde posiciona a barra, por que você posiciona o braço mais próximo do ombro, por que você joga o quadril para trás, como é que posiciona o joelho, como é que posiciona os seus pés, fora as técnicas, né? Como é que executa o drop set, como executa o método em pirâmide, a gente faz um aulão. E aí a gente vai treinar técnicas de respiração, mobilidade, execução de exercício, e eu sempre levo 3 áreas para palestrar. Geralmente saúde mental, saúde nutricional e saúde física. Show de bola. E qual a data do workshop? Já tem? 15 de abril. Dia 15 de abril, Dia 15 de abril. Mano Ribeiro. Gente, é um prazer. eu vou deixar suas redes sociais, seu contato também na descrição do vídeo, tá? Estou sempre à disposição. Entrar em contato com você. Vai bacana demais. Essa pergunta rendeu, né? Você viu? Muito show de bola. Brasileiro na França. Já te procuraram, assim... O brasileiro já era seu aluno aqui ou ele entrou em contato através de uma indicação? Através de uma indicação. Ah, que legal. De uma aluna. Eu ia comentar isso também, no start também, às vezes a pessoa se sente mais motivada porque o amigo foi lá e fez, né? Com certeza. O conhecido conseguiu um resultado. Pô, falando, como é que você conseguiu e tal? É uma forma de motivar também, né? Verdade. Desses 2 alunos que eu contei aqui sobre, né, como foi o processo deles 2, tanto a Juliana quanto o Mike, eu acho que deles vieram, assim, 10 alunos. Nossa. Ninguém acreditava no que aconteceu no Corpo de Ju. É inacreditável o que ela fez. Então, assim, ela era uma pessoa de uma forma e, de repente, ela estava de forma totalmente diferente, com a vida toda mudada. As colegas de trabalho, acho que várias pessoas se sentiram motivadas com o exemplo dela. Ela, assim, é realmente... algo que foi motivacional para outras pessoas. Entendi. Você falou que trabalha com pós-lesão, né? Também. Sim. Você tem um público assim, né? Pois é, lesão foi algo assim que eu falava, meu Deus do céu. Eu lembro que na faculdade, quando a gente tem os estágios não remunerados, eu falava assim, gente, eu fui para fisioterapia, né? A gente faz estágio na fisioterapia. E eu fiquei apaixonada, porque onde que a gente foi era uma ótima fisioterapia, eles tratavam atletas. E eram os atletas do vôlei e tal, eu fiquei encantada. Então, quando eu comecei a estudar, em todos os congressos que eu já fui, os cursos que eu já fiz foram inúmeros, eu fui todo nesse direcionamento. Porque eu via muita gente que parava de treinar e não retornava porque tinha lesionado, por medo, por não saber executar os exercícios, ter muito medo de machucar de novo, ou porque tinha reincidência de lesão, recidência, tinha uma condroplastia de nível 4, tratava, voltava a treinar e tinha de novo. Eu falava, gente, não é possível uma coisa dessa. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar para essa área, que é aquela pessoa que vai do pode ser pós-cirúrgico, ou da época da lesão até o alto rendimento mesmo, voltar a treinar normal. Tem aluno mesmo que teve... eu tenho alunos de várias formas. Eu tenho aluna que tem membro muito menor que o outro, que a gente, inclusive, casou agora, a gente fez um trabalho incrível, né, de acordo com as coisas que ela podia fazer. Sim. Eu tenho alunos que tem prótese no fêmur, que tem muitos limitadores por causa disso, né? Então, assim, é tanta coisa que eu não sei nem falar. Tem casos da coluna lombar, muita lesão de coluna lombar, muita hérnia de disco, né? Exercícios mal executados, má postura de trabalho. Eu acho que no mundo que a gente está vivendo agora, comum, né? Na questão digital, está cada vez mais comum as lesões. Eu sei como é. Que coisa.
tem um tempo certo nessa reintegração, por exemplo? Depende muito da lesão, né? E depende do paciente. Mas como é feito a procura? Outro profissional te encaminha? Como é que é isso? Então, geralmente, quando você vai trabalhando muito com a área, você vai conhecendo vários profissionais, né? Então, assim, estúdios de fisioterapia fala assim, olha, tem Manu, essa área não tem muitas pessoas que se interessam em trabalhar, de estudar mais a fundo, né? Então, assim, tem Manu, que já trabalha com pré-cirúrgico, que o treinamento pré-cirúrgico hoje é extremamente importante e as pessoas quase não conhecem, né? Eu mesmo não conhecia. É assim, basicamente um sucesso da cirurgia. Eu tenho uma amiga que, infelizmente, ela teve uma residência, mas não por causa dos treinos. Ela teve uma lesão durante o trabalho, ela é policial militar e ela teve uma lesão. Então, agora ela está tratando pré-cirúrgico. Ela está na fisioterapia. Hoje ela faz com fisioterapeuta, mas poderia ser feito comigo, por exemplo, para operar primeiramente, depois o pós-operatório. Que bacana. O pré e o pós, né? Interessante demais. E hoje você atua fora de academias, no caso, né? Eu digo assim, você tem convênio com alguma academia específica ou você atua em várias? Como funciona essa dinâmica, assim? Hoje eu atendo somente atendimento particular, então eu trabalho em várias academias, divido por rotas, né? Vou em algumas academias de Montes Claros, mas eu não tenho vínculo mais com algumas academias. Eu sempre me pergunto isso, como funcionava, né? Porque se for parar pra pensar, é muita academia, né? É muita academia. Hoje eu trabalho com rotas, porque fica difícil o deslocamento, né? Então eu preferi estabelecer algumas rotas de treinamento. Quem não vê o corre, né? É uma logística danada. Quem não vê a marmita dentro do carro, e as várias blusas, os uniformes da academia. É uma loucura a vida do personal trainer, viu? Eu imagino. Caraca. E são quantos, você já contabilizou quantos alunos hoje, Manu? Hoje eu tenho mais de 100 alunos dentro presencial e online. Que chique, gente. Fala assim de treinantes, né? Já contei 1000 vidas, mas assim, da trajetória profissional. Mas hoje, no presencial, eu não tenho mais vagas há algum tempo, tem lista de espera, né? Porque, como eu falei com você, é limitado o atendimento. Mas no online, hoje eu tenho mais de 100 pessoas. Tem que cuidar desse tanto de gente. E você faz uma logística, diária pra você dar conta dos online ali, né? Todos os dias tem que verificar feedback, atender demanda de celular, de WhatsApp, tirar dúvida. Tem muito aluno que não tem muita dúvida, não. Sim. Mas eu sempre gosto de dar uma chamadinha ali. E aí, como é que tá o treino? Só dar um confere, né? Dar um confere. Legal demais. Você acorda que horas? 4h40. Caraca, essa igual a vovó Germana tem. Alegre. 4h40. Adoro acordar de madrugada. Sou extremamente matutina. Vou fazer marmita, fazer minhas coisas, ler a Bíblia, faço toda coisa 4h40 da manhã. Massa demais. Meu pai acorda cedinho. Bem cedo. Assim, preferencialmente eu durmo 9h30, 10 horas. Mas eu sou uma pessoa que não precisa dormir muitas horas de sono, não, porque eu sou bem agitada, até minha fala é rápida, né? Então, assim, eu não gosto de dormir pouco, mas se eu dormir poucas horas, eu fico satisfeita. Meu problema é depois do almoço. Eu tenho que ter um espaçozinho ali pra me dar uma respirada. Esse dia eu tô dormindo muito cedo, eu tô acordando de madrugada, mas você percebe, daí depois eu volto a dormir e acordo 6 horas. Eu vi não sei se foi um neurocientista falando, ou foi a doutora Ana Beatriz, não sei, que o sono mais importante é até 2 ou 3 da manhã. Que após esse horário, que tem gente que gosta de madrugar, né? Após esse horário, cada hora dormida equivale a menos. Se você deixar para dormir depois, das pessoal que madruga, depois das 3 e pouco, eu não sei se isso é científico, mas no caso, as pessoas que eu conheço, seu caso é um exemplo, diz meu pai ele dorme cedo e ele acorda bem cedo, super disposto, físico, impecável e tal. O papai tem 67 anos. Sim. E é um exemplo, sabe? Pois é, você vê que da rotina que era do seu pai, com certeza, né? Nas épocas mais antigas, que a pessoa trabalhava às vezes em zona rural. Ele é agricultor, sim. Era normal, acordar 4 horas da manhã, 5 horas já tinha café feito, já estava tudo feito. Hoje em dia que a gente está delongando mais o sono, né? Sim. Porque a gente passa realmente para esses níveis do sono. O sono mais leve, né? Porque depois o sono profundo ele dura pouco mesmo. Né? E as pessoas têm danificado muito o sono e é bem, bem ruim para a saúde. Eu imagino. Bem ruim. Bem danoso, né? Bem danoso. Eu mesmo, quando eu perco uma noite de sono, sabe? Eu fico irritado, parece que dói as juntas, tudo é esquisito. Tem pessoas que são acostumadas, é tão estranho isso, né? Essa diferença. Eu falo assim, que a vida do jovem adulto, né, 30 a mais, não é muito interessante, não, porque a gente, por exemplo, hoje minha vida profissional é meu foco, é meu total foco, então eu gosto de estar disposta. Uma noite de sono, por exemplo, que eu durmo pouco, eu falo assim, dormi 1 hora, 2 horas da manhã.
Eu que não me invento ir pro forró quinta-feira, por exemplo, né, pra acordar de madrugada. Mas eu posso até fazer. Mas ali não danifica só a minha sexta-feira, por exemplo. Ela danifica o meu final de semana, ela danifica a minha semana, né? Porque geralmente a gente já tá numa fase que a gente tá mais cansado. Então é algo que a gente começa a realmente colocar na balança. Se vale a pena ou não, né? É. Certo. Eu vi um treino, esses atores de Hollywood, né? Uhum. Aquele cara que fez o Ted, como é que é o nome dele mesmo? Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, né? Ele fez o Ted, faz um monte de filme de ação aí. Aí ele é muito famoso, a famosa divulgação de como ele fez Transformers também. Muito bem, Ted. Ele divulga como é que ele faz para chegar no corpo que ele chega, porque é filme de ação, etc, né? E como é que é a rotina dele de treino. E é muito assim, como é que eu vou dizer? Muito subversivo, é muito diferente, sabe? E o sono vem de encontro a isso aí que a gente tá falando. Sim. Dormir bem cedo e acordar cedíssimo. Acho que ele acorda tipo 2h50, 3 e pouco. Sim. E começa o dia. Tem um neurocientista que eu adoro, que é uma área que eu gosto muito de estudar, chama Pedro Calabres. Também gosto demais. Gosta também, né? Pisciano, igual eu. Pedro Calabres. O careca. Isso. Eu acho assim, eu adoro muitas coisas que ele fala. Também gosto. Sobre você acordar, não pegar no telefone, você fazer aquelas atividades ali da manhã, você deitar no sol. É porque a gente tá esquecendo, a gente tá vivendo tão automático que a gente tá esquecendo algumas coisas, né? Sim. E é coisas que melhoram muito o dia a dia da gente. De você realmente acordar cedo, você tomar uma ducha gelada, essas coisas assim. Logicamente que é muito difícil seguir tudo, mas tem coisas básicas ali que a gente tá realmente atropelando e a qualidade de vida tá ruim mesmo, né? Que é você acordar, por exemplo, a gente já acorda, já pega o WhatsApp, já vê alguma coisa, questão de trabalho, já tá todo estressado, já começou o dia mal, já não dá bom dia pra ninguém. Então, assim, a gente tem esses pequenos hábitos que a gente pode melhorar, acho que são de suma importância mesmo. Um resgate, né? Um resgate. Com velhos mesmo. hábitos. Os velhos hábitos. Saudáveis. Eu mesmo, Pedro Calabres falou, tô ali mais ou menos que tentando fazer. Ele é show de bola mesmo. Ele é maravilhoso. Seguiu ali, tá bem Tava arranjado. vendo o vídeo do cara falando que na hora que você acorda, o cérebro prepara pra aprender coisa, e quando você pega o celular já entra no automático e Já quebra tudo, tela branca, ele quebra, igual tela branca antes de dormir, tela branca ao acordar, danifica demais a mente da gente. Ao dormir, a qualidade de sono é completamente atrapalhada, né? Totalmente, tela branca tira seu sono. E assim, infelizmente, a tecnologia hoje ela tá contribuindo para danificar mesmo, né? Eles aumentam a tela do telefone para realmente a gente ficar refém. Sim. Refém. Eu mesmo tenho um cuidado, porque a gente trabalha com marketing, a gente tem que ter muito cuidado da questão de demandar muito tempo aquilo ali. Se você não lê um livro mais, você não aprende um conteúdo novo, você não assiste um podcast de qualidade, você não vê, né, um neurocientista falando uma coisa válida para você aprender, porque a gente fica refém. E a tecnologia está nos contribuindo para isso. Tanto que hoje o telefone tem escuta. Se você ativar o comando de voz, fala assim, nossa, podcast. Na hora que você abrir seu Instagram, podcast. Demais. Né? Então, nossa, assim. Nós já fizemos o teste, foi cabuloso demais. Contando um caso, não vou falar do conteúdo, porque é um conteúdo mais delicado, assim. A gente falou X, aí só conversando. E aí não deu 5 minutos, apareceu, tipo assim, como sugestão de vídeo na TV. Sim, meu Deus, na Sério, TV? Na TV, já aconteceu isso. Muito estranho. E porque também a conta do celular, às vezes, ela é linkada, né? A gente fez isso na casa de vó, uma vez a gente começou a conversar sobre um assunto que nada a ver, aí a gente falou sobre o computador e todo mundo abriu o celular e dava um anúncio no Instagram de computador. Olha só. Assim, são coisas para realmente a gente prestar atenção, Sim. né? E levam várias outras coisas. Como a gente falou, pessoas mais ansiosas, mais reféns, menos comunicativas. Minha mãe sempre fala, ela fala assim, nossa senhora, vocês estão preocupadas com quem está a quilômetros de distância e não está preocupado com quem está aqui na sua frente. É isso mesmo. É uma coisa que eu priorizo. Se eu estou com meus amigos, se eu estou com alguém, gente, vamos ficar sem telefone? Vamos conversar aqui entre a gente? Eu gosto disso também. Né? Sabe? É realmente isso. Para muita gente, a realidade hoje é uma realidade virtual, né? Não precisa nem daquele metaverso, nem de nada, não. Eu conheço pessoas que alimentam demais o emocional, tudo fixadas no Instagram, em coisas virtuais, entendeu? Sim. E às vezes esquece de detalhes da vida real. Da vida real. Nossa, assim, demais. Tá demais. Eu tenho um exemplo,
uma amiga próxima fez um aniversário de 30 anos e nesse aniversário ela alugou um sítio em Caeté, Belo Horizonte, Caeté em Belo Horizonte, e nós passamos um final de semana. Éramos amigos aqui de Montes Claros e amigos de Belo Horizonte. Nunca mais a gente vai esquecer daquele final de semana. Não tinha internet. Olha que maravilha. Era algo assim, foi surreal. Foi totalmente fora do que a gente estava vivendo atualmente. A gente criou conexões com pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, né? Assim, pessoas que a gente até hoje a gente se encontra, porque realmente ali não tinha uma rede de telefone, ninguém preocupou em tirar muita foto, tinha uma fotógrafa profissional, Massa. então os registros são os delas, então assim, é algo que a gente tem que realmente fazer de vez em quando, se conectar, procurar, né, prestar atenção no outro, e também não vou usar telefone na hora do treino, não. Só olho o aplicativo, meus alunos mesmo. No atendimento presencial, eu sou chata. Os meninos falam, parece um tenente. Não passou na polícia, agora tá aí, servindo de tenente na academia. Proibido o telefone. Ninguém pega no telefone, nem eu e nem os alunos. Eu só pego se meu aluno tiver filho, ou alunos militares, né, que precisam às vezes comunicar no trabalho, ou se a gente for gravar um vídeo. Fora disso, proibido. Primeira coisa que tá no contrato. Nem pra música? Nem pra música. Você acha que música atrapalha, não? Não, trabalha não. Eu falo no atendimento presencial que a gente fica envolvido, né? Mas eu oriento meus alunos do online também. O aplicativo tem cronômetro, pode usar, não precisa usar outra coisa, não. Sim. Então é isso. Mantém focado, né? É, focado. Que essa experiência que você teve é um exemplo de verdade. Não tinha tecnologia pra dispersar a galera, né? Não tinha, assim. Só de lembrar me dá saudade, assim. Eu imagino. De como foi bom. Que maravilha. É isso aí. Ficamos por aqui no Super Coffee Cast. Eu vou deixar as redes sociais e o contato profissional da Manu Ribeiro na descrição do vídeo. Sigam a Manu. Obrigado, Manu, por essa noite maravilhosa. É isso, eu que agradeço. Volte sempre. E é isso aí. Uma boa noite, galera.